Bom, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje a gente começa o nosso devocional com o seguinte tema: permaneça firme na graça. O texto que eu vou usar como base, ele está em Gálatas 3, verso 3. Nós vamos usar o nosso manual de sobrevivência aqui, tá? Então começa da seguinte forma: será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, porque você pensa que a tentativa de obedecê-las agora fará você cristão mais forte. Paulo aqui ele está perguntando, né? Se aqueles que hoje caminham na graça querem voltar para a lei, para o mérito, aonde se diz que você tem que fazer para merecer. Quando a gente vive na graça, nós sabemos que é um favor imerecido, que Cristo já cumpriu toda a lei por mim, por você, e a gente tem que entender para poder crer. Então, Paulo aqui, ele adverte a não mudarmos a nossa abordagem em relação a Deus. Se começarmos no amor e na graça, por que buscar agora a relação baseada em méritos? Por que a força do braço? O apóstolo alerta os Gálatas sobre o perigo de retornarem à lei após terem sido iniciados na graça. E isso vale para mim e para você. Se nós cremos que Cristo morreu por mim, morreu por você, por que agora eu quero voltar à lei, ter que fazer para merecer? Agora o relacionamento entre eu e Deus vai ser baseado em mérito. Não, ele tem que se basear na graça. E a graça só tem por meio de um, que é Cristo. E aí, lá em Gálatas 1,6, vamos aqui de novo no nosso manual. Lá em Gálatas 1,6, Paulo fala aos Gálatas, né? Eu estou admirado que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês. E agora já estão seguindo outro evangelho. Aqui ele está advertindo aqueles da Galácia que eles estavam misturando os evangelhos. Cristo morreu por mim, agora eu preciso fazer para ser reconhecido por Deus. Eu vou te falar, você não precisa fazer mais nada para ser reconhecido por Deus. A palavra de Deus diz que a única forma de você chegar ao Pai é por Cristo. Quando você se converte e crê que Cristo, ele é seu único dono, o seu Salvador, ele agora te representa. Antes, nós tínhamos um representante legal, que era Adão. Adão pecou, então tudo aquilo que se refere a Adão passa a referir a nós. Mas quando a gente reconhece Cristo como nosso Salvador, agora nós temos um novo representante. Agora, tudo que se fala de Cristo, fala de mim, fala de você. É isso que você deve entender. É isso que você tem que entender quanto à graça de Deus na sua vida. Paulo expressa sua admiração pela rápida transição deles da graça para um evangelho diferente. Ele os adverte contra qualquer ensinamento que desvirtue a verdade do evangelho da graça. Paulo está dirigindo-se aos irmãos da Galácia, lá em Gálatas 3:2. Vamos lá em 3:2 também. Em 3:2 ele vai falar o seguinte: só gostaria de saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? E aí? Responda para você mesmo. Você recebeu a Cristo somente porque mandaram ou foi pelo Espírito Santo? Foi pelo amor, pela graça, pelo reconhecimento de Cristo na sua vida? Então, ele questiona, se eles receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A ênfase está continuamente da fé no favor e no mérito de Deus, não na tentativa de merecimento por esforços humanos. Ele denuncia a perversão do Evangelho sempre que introduz o homem como elemento determinante para a aprovação divina. Paulo argumenta que tanto a justificação diante de Deus quanto a santificação são alcançadas exclusivamente pela fé na obra consumada de Jesus.
Tá vendo? Aqui ele já nos explica que nossa santificação, a nossa santificação, tudo é baseada por Cristo, é pelo que Cristo fez. Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, lembra? Acho que está em João 1,6. A exortação é clara: não inicie na graça para depois retrocederem à lei. A nova aliança, baseada na graça imerecida e no mérito de Cristo, não deve ser substituída por abordagens legalistas. Você será julgado de acordo com aquilo que você crê. Se você vive pela lei, se você se baseia na lei, você vai ser julgado pela lei. Se você vive na graça, você se baseia na graça, você vai ser julgado pela graça. É bem simples assim, tá? Quando eu entendo que pela graça eu sou salvo e pela graça eu sou santo, porque santo quer dizer separado, e é por meio de uma pessoa só, por meio de Cristo. Hoje eu não peco, não é porque não matarás, não roubarás, né? Não é pela lei. Hoje eu não peco porque eu entendi o meu lugar. Hoje eu não peco porque eu entendi que eu sou filho de Deus, que eu tenho o DNA de Deus, que eu tenho uma linhagem santa, e eu não peco por amor a Deus. E olha que não adianta eu querer me basear no meu mérito, porque homem é corrompível e tendencioso a pecar sempre, tá? Nós não pecamos porque amamos a Deus. Nós não pecamos porque amamos a Cristo. Nós não pecamos porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E sabemos que quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente consegue discernir. Resista ao diabo e fuja do pecado. Não fala o contrário, não. Fugir do diabo e resistir ao pecado, não. Quando você vê um pecadinho, vaza. Esse é o seu ponto fraco. Esse é o ponto de a chave que vai dar um estalo. Então, a gente foge do pecado, resiste ao diabo, tá? A confiança e a segurança nas verdadeiras são experimentadas quando a fé está ancorada no favor divino, não nas próprias ações. Portanto, ao refletir por isso, compreenda que a bênção e o favor de Deus não são resultados de suas ações, mas são concedidos incondicionalmente por meio de Jesus. Rejeite todo pensamento e comportamento que tenta merecer o que você precisa de Deus. Ou seja, rejeite o pensamento, todo comportamento de tentar merecer o que você precisa de Deus. Não, eu vou fazer isso porque Deus, não faça como moeda de troca. Se você tiver que fazer um propósito, um jejum, faça por amor. Faça para mortificar a sua carne e fazer com que seu espírito se eleve. Faça sempre isso, voltado ao espírito. Não faça por troca. Aqui nós não estamos falando de troca, porque a verdadeira troca já foi feita. Quando Cristo trocou de lugar comigo, quando Cristo trocou de lugar com você, Ele morreu na cruz, por mim e por você. Hoje eu não peco, hoje eu não faço algumas coisas, justamente porque Cristo habita em mim e ele já morreu por mim. E eu entendo isso. Isso aí é uma questão de entendimento. A vida cristã não é uma negociação, onde precisamos fazer por merecer. É uma dádiva, ou seja, um presente, de um Pai amoroso. Apenas receba sem merecer, sem troca alguma, apenas porque você é filho amado de um Pai amoroso. Você foi salvo sem merecer. Continue recebendo todas as outras bênçãos da mesma maneira, sem merecer. Você não merece nada, eu não mereço. A gente tem tudo isso por mérito de Cristo. É um favor não merecido. Então, que hoje a gente possa declarar, aonde você estiver aí, declare comigo. Eu comecei na graça e decido viver continuamente por ela, confiando no favor imerecido de Deus. Não me submeterei à lei, mas, por ser amado e justificado em Cristo, agirei como alguém da nova aliança, caminhando em vitória e em nome de Jesus. Amém. Que hoje o seu dia possa ser baseado justamente na firme graça, no favor imerecido
E entendendo que não adianta você fazer nada, não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Cristo fez por mim e por você. Tenham todos um dia abençoadíssimo. Aonde você estiver, confie no Senhor, e quando os pensamentos de merecimento, fazer por merecer vier, repreenda isso, porque Cristo já fez no seu lugar. Cristo já morreu por você, Cristo conseguiu a salvação por você. Então vamos fazer o reino expandir. Amém?